Conosco a doutora Raquel Amboni. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, doutora Raquel. Falar da área de direito de família. Tivemos recentemente uma série de mudanças na legislação, né? Exatamente. Eu que gostaria de agradecer o convite, primeiramente. A partir de 18 de março entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que trouxe alterações muito importantes no que diz respeito à execução de pensão alimentícia, né, e que é o que o quadro propõe conversar hoje, né? Então, com relação a essas inovações, primeiro parte-se do pressuposto que para se ter uma execução de pensão alimentícia, uma execução de alimentos, antes tem que ter havido uma decisão judicial determinando o pagamento da pensão, seja provisória, seja definitiva já, ou um acordo entre as partes num processo judicial que foi homologado pelo juiz. Nós também temos, claro, a possibilidade do divórcio extrajudicial, feito por escritura pública, que é onde é feito agora nos tabelionatos, né? Onde os ex-cônjuges fixam alimentos entre si, um vai pagar para o outro e essa pensão também pode ser executada. Bom, vamos lá. Com o novo Código de Processo Civil, algumas coisas ficaram mais claras do que aconteciam antes. Então, o devedor deve pagar a pensão alimentícia. Geralmente é o pai que deve pensão para o filho, né? Então vamos exemplificar esse sentido. Então o pai está devendo pensão para o filho e ele deixou de pagar por 1, por 2, por 3, por 4 meses. A partir do momento que agora, pelo novo Código de Processo Civil, a partir do momento que ele atrasa 1 mês de pensão, o filho, representado pela mãe, ou o credor da pensão alimentícia, ele já pode entrar com a ação de execução. Antes eram 3 meses, né? Na verdade, antes era só depois dos 3 meses. Agora, a partir do primeiro mês, ele já pode entrar com a ação de execução, que a gente chama, que agora é pelo rito do cumprimento de sentença. O que dá a prisão, o que enseja a prisão, são até os 3 últimos meses devidos antes de entrar com a ação. Então, vamos supor que o pai devia 5 meses de pensão alimentícia. Eu vou entrar com a ação pedindo a prisão só pelos 3 últimos meses antes de entrar com a ação. E todos os meses que forem vencendo durante a ação de execução, o pai vai ter que pagar também para evitar a prisão. Então, se o processo de execução por prisão durar mais 3 meses até o juiz chegar ou paga ou prende, ele vai ter que pagar esses meses também. Pois bem, o juiz determinou então. O juiz recebeu a ação de execução pela prisão dos 3 últimos meses, então ele vai intimar o devedor para que em até 3 dias pague o valor da pensão, comprove que já foi feito o pagamento ou justifique a impossibilidade de fazer o pagamento. Veja que essa justificação tem que ser, tem que ser por um motivo altamente plausível. O simples fato de dizer que está desempregado não é motivo para não pagar pensão alimentícia. Não ter dinheiro não é um motivo. Não é motivo. Mas aí como é que ele vai pagar se ele está desempregado? Aí existe a informalidade, porque ele também tem que se manter. Enquanto ele está desempregado, ele também tem que se manter. Mas o que nós advogados desaconselhamos? Ele deve a pensão alimentícia. Ficou desempregado? A partir do momento que fica desempregado, não atrasa a pensão, já entra com ação revisional de alimentos para dizer para o juiz, olha, eu tenho que pagar alimentos, mas eu estou desempregado, então eu preciso reduzir esse valor porque eu não vou conseguir dar conta do recado enquanto eu estiver desempregado. Porém, durante esse tempo, a gente sabe que existe o trabalho informal, aliás, às vezes muito maior do que o trabalho formal, e é onde a pessoa consegue se manter e também sustentar a prole, né? Afinal, o patrimônio dele, por exemplo, ele pode ser IP. Não, o patrimônio é dele. Se ele quiser dispor do patrimônio para pagar a pensão, ok. Mas a pensão a gente fala na renda, com relação à renda. Bom, vamos lá. Não justificou, ou a justificativa não foi aceita pelo juiz, não pagou e não comprovou pagar. Prisão de 1 a 3 meses em regime fechado. Essa é uma inovação trazida pelo novo CPC, porque antes o CPC não determinava o regime de prisão que era, e aí dependia da cidade que acontecia a prisão. Hoje o CPC determina, é em regime fechado e tem que ficar separado dos presos penais, porque essa é uma prisão civil.
Eu certo? pergunto para a senhora, tem alguém preso em Criciúma por causa disso? Tem vários. Tem muita gente. Tem vários. Tem gente famosa que foi presa aqui em Criciúma. Te cuidem, João. Tem jogador de futebol que foi preso aqui em Criciúma, Foi. ex-jogador de futebol, não Tem. faz muito não. Tem. E um mito que Tem colega jornalista que foi preso. O quê? Foi, Sem vergonha, é? E um mito que existe entre os devedores de pensão alimentícia é que o fato de ele ser preso exime ele do pagamento depois. Perfeito. Esse é um... Esse é um mito que É mito isso. antes não existia fixação no CPC, mas agora o novo CPC trouxe, inclusive, em um dos parágrafos do artigo da 528, que o fato de ele ser preso não exime ele dos pagamentos. Antes era uma prática dita comum de que a pessoa devia durante 12 meses, a cônjuge, a mãe do beneficiado, ela ia protelando, ela ia sendo enganada, até um dia ela decidia entrar na justiça e aí ele ia preso. E a alegação era de que depois aquela dívida estava quitada. Nunca quitava isso, não. Não quita, Não quita. quita. Mas muitos devedores diziam, não, pode me prender, eu vou preso, prefiro ficar preso do que pagar. Perfeito. Mas ele ficava preso e continuava devendo. Só que o que acontece? Depois da prisão, ele não poderia ser preso novamente por aqueles meses pelos quais ele já foi preso. Então, se ele foi preso pelo mês de janeiro, fevereiro e março, ele não poderia ser preso de novo por estar devendo esses meses. Mas se ele continuasse devendo, então abril, maio e junho, ele poderia ser preso por esses meses. Aí o que acontece com esses meses que ele foi preso e não pagou? Aí vai para o rito que a gente chama da penhora. Então, ele foi preso, não pagou, esse valor continua sendo devido, só porque daí ele não pode mais ser preso por isso, então vai para a penhora de bens. Aí entra o que o Migliori falou? O patrimônio dele? Aí entra o patrimônio. O bem dele. Isso. Aí vai para a penhora de... Inclusive, no caso de pensão alimentícia, os bens que são considerados impenhoráveis para dívidas comuns, a impenhorabilidade nesse caso é quebrada. Então, para alimentos, porque é verba alimentar, por exemplo, se o devedor tem um único imóvel, esse único imóvel pode ser penhorado pela pensão alimentícia. E uma outra inovação que o novo CPC trouxe também, que antes mesmo da prisão, essa fixação dos alimentos, se o devedor não justificou, não pagou ou não comprovou, ele manda para protesto no tabelionato também, que é uma grande inovação. Porque o que acontece? O processo de família, o processo de alimentos, é um processo que corre em segredo de justiça. Então, para a sociedade, não está acontecendo nada. Certo? E o devedor pode ir no comércio, pode comprar um celular de última geração para ele parcelado, entendeu? Ele continua a vida dele civil comum. O que acontece? Com o protesto, agora ele não vai mais poder fazer isso, porque ele vai estar protestado, quando for consultar esse PC Serasa, vai estar lá constando que ele vai ter restrição de crédito, exatamente. Então isso para nós, juristas, advogados, foi uma grande conquista. Mas qual é o papel da senhora? É botar o cara na cadeia, ou tirar o cara da cadeia, ou defender a mãe e o filho? Não, o objetivo nunca é a prisão. O objetivo é o pagamento da pensão. O trabalho da senhora é fazer com que esse cidadão... O objetivo só porque assim, nós sabemos, principalmente no país que a gente vive, que as pessoas vão protelando, vão empurrando com a barriga, vão deixando até a última hora. E criou-se essa fixação de que se vai preso não paga. Perfeito. E aí vai deixando, vai passando. E aí, assim, é um jeito, né? Quer dizer, o cliente da senhora é a mãe da criança. Eu trabalho para os dois lados. Exatamente. Migliori, nós vamos trazer a doutora Raquel Amboni em outras ocasiões, porque, inclusive, vamos abrir em outra ocasião, nós vamos ter 2 momentos aqui, para permitir que as pessoas enviem perguntas também, né? Porque a gente possa responder. As pessoas em casa ficam curiosas. Amboni é uma família enorme, aí de Nova Veneza, São Bento Baixo. Qual é a sua raiz aí? Acredito que São Bento Baixo. São Bento Baixo? Isso. Aristides Amboni, não? Eu sou neta do Valdir Amboni. Aí daí para cima eu já não conheço muita gente. Obrigado pela presença, doutora Raquel Amboni. Eu que agradeço novamente e estou à disposição assim que precisar.